Este assunto é muito mais vasto do que parece à primeira vista. Porque a questão da reencarnação levanta a questão de muitos outros parâmetros, a saber, nossa verdadeira natureza, karma, etc. Abordaremos estes aspectos que nos levarão naturalmente à resposta que será então intuitiva. Como diria Eckhart Tolle, é necessário ir bem fundo em si mesmo para ouvir as seguintes observações. Estas palavras não dizem respeito ao ambiente do pensamento. Diga a si mesmo que você não está aqui para interpretar através de sua experiência mental as palavras que se seguem, mas para tentar a cada momento encontrar a ressonância em seu ambiente interior e em sua experiência espiritual. Segundo Sadhguru, existem textos que revelam ao leitor apenas o que ele ou ela é capaz de entender com base em sua experiência espiritual. Quando perguntamos a Sadhguru sobre a alma, ele sempre responde chamando nossa atenção para a verdadeira natureza deste corpo, que é de fato uma construção da dimensão física e, portanto, não pode ser nossa essência. Esta é uma forma particular deste mestre espiritual nos guiar para a resposta, sondando experimentalmente o significado de suas palavras. Seria muito fácil responder com afirmações, mas estas respostas não teriam nenhum significado real, exceto no ambiente mental para seu público. Portanto, vamos tentar encontrar juntos o caminho do conhecimento para estes dois parâmetros. A continuidade da vida da alma é o conceito que sustenta a ideia de reencarnação. A alma, ou Atman, é o fio que liga nossas diversas vidas. O karma é a repercussão do ambiente sobre a alma através dos tempos e das eras. Ele apoia grandemente o plano global, ou cósmico, e é o material que através dos tempos assegura a realização do propósito da vida atual. De fato, ele carrega não apenas as consequências negativas da vida para a vida, mas também o progresso. Para quem já experimentou este estado em que não se está identificado com o corpo, a presença de uma dimensão contínua que nada poderia afetar não está em dúvida. Mas a verdadeira questão é o que resta do indivíduo como concebemos através destes tempos. O postulado talvez tenha sido arbitrário. Portanto, vamos voltar um pouco para ter certeza de que vivemos o que estamos dizendo aqui. Para fazer isso, vamos nos concentrar em uma única técnica recomendada por Sadhguru. É para nós conhecer esta dimensão que não é identificada com o corpo. Trata-se de criar uma distância entre a mente, o corpo e uma terceira dimensão. A técnica consiste em repetir um mantra muito simples: eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Este mantra deve estar correlacionado com os movimentos respiratórios. A respiração tem de fato a faculdade de potencializar quase todas as técnicas de meditação por causa de seu ritmo. O ritmo deste mantra deve estar correlacionado com os movimentos da respiração. A primeira parte deste mantra, eu não sou o corpo, é repetida durante a inalação, enquanto a segunda parte, eu não sou o corpo, é repetida durante a exalação. Este exercício permitirá àqueles que nunca o experimentaram conscientemente, perceber a divisão interna necessária para compreender as palavras mencionadas acima. Todo o significado do karma está na continuidade da alma. Embora seja comumente interpretado como a espada da justiça divina, na verdade é o que sustenta seu plano. Na maioria das tradições religiosas, o karma é a esperança de que se fala quando se fala da certeza da libertação para todos. O que muitas vezes é concebido como renascimento não é, de fato, renascimento. Pois, segundo este termo, é a continuação de uma coisa e o fim de outra. Estes dois extremos juntos fazem o que se chama reencarnação ou renascimento. No Bhagavad Gita é dito que, o que nasce está destinado a morrer, e o que morre está destinado a renascer. Isto não diz respeito à alma, mas exclusivamente ao corpo, de acordo com o significado que damos ao renascimento. A idade da alma é o conceito proposto por alguns para justificar a inclinação espiritual de certos indivíduos. É exclusivamente a causa de um vínculo, que além da alma, é mantido para um indivíduo e predetermina de alguma forma o destino. Se olharmos novamente para nossas tradições religiosas, especialmente islâmicas e cristãs, veremos que o conceito de reencarnação existe, mas que nunca é mencionado da maneira da tradição hindu. Entretanto, inferno e céu, ou experiências da natureza da vida atual que são a consequência da vida anterior,
é exatamente o que a reencarnação significa. A fé no divino também implica a fé em todas aquelas coisas que teriam vindo até nós através dela. A questão, portanto, não se coloca realmente a este nível, de acordo com todas as tradições. Mais uma vez Sadhguru nos iluminará de maneira sutil, colocando-nos no caminho do inferno, do céu e da reencarnação. Quando ele diz sobre o paraíso que este será um lugar igualmente miserável para aquele que não superou o sofrimento aqui. Antes de continuar, vamos parar aqui, a fim de encontrar o caminho para superar todo o sofrimento. A técnica nos será dada por Eckhart Tolle. O corpo é governado por uma forma de energia chamada energia vital. Dependendo da suavidade desta energia vital, podemos testemunhar o nascimento do que Eckhart Tolle chama de corpo sofredor. Existe uma ligação potencial entre este corpo de sofrimento e as andanças de uma mente descontrolada. A técnica de Eckhart pode ser resumida perfeitamente em uma palavra: atenção. De fato, a concentração é uma técnica suficiente para alcançar qualquer progresso. É por isso que seres como o Buda se libertaram sentados sob um tronco de árvore. Todo o poder está em nossa capacidade de concentrar energia e focalizar nossa atenção. Portanto, esta atenção é a luz que dissipa o corpo de sofrimento. Voltaremos mais tarde a como lidar com as andanças da mente. A verdade é que além de servir como purgatório para nossas falhas, o karma garante uma continuidade a fim de preservar a harmonia e as conquistas. Tanto para o bem como para o mal, serve um propósito supremo, ou seja, o bem supremo, como nos diria Eckhart. Este conceito de bem supremo também está presente em certas religiões. Nós o encontramos, por exemplo, no Islã, quando se diz que é possível que gostemos de uma coisa enquanto ela é prejudicial para nós e que é possível que odiemos uma coisa enquanto ela é boa para nós. Assim, no cristianismo, quando Jesus diz, só Deus é bom, ele estava se referindo ao bem supremo que poderia incluir o que pensamos ser mal aqui abaixo. Pois se Jesus tivesse sido bom no sentido comum da palavra, ele não teria derrubado as mesas daqueles que estavam brincando na casa de Deus, nem teria sido um problema tão grande para os poderes de seu tempo, como Sadhguru apontou sobre ele. Espero, neste momento, que você tenha tido a oportunidade de fazer o exercício de atenção que mencionei acima. O que este desejo que acabei de fazer implica? Implica insidiosamente que eu desejo que você tenha tido alguma energia negativa nesse meio tempo, chamada corpo sofredor, por Eckhart Tolle, a fim de exercer sua atenção. É exatamente isso que a vida é para os buscadores espirituais. Sem esta energia negativa, é quase impossível para você exercer efetivamente o poder dissipador da luz. Sadhguru indicou em uma de suas palestras que os buscadores espirituais desejam muito karma sobre si mesmos, a fim de dissipá-lo, e assim se libertar mais rapidamente. Uma vida linear superior não tem os recursos para forjar uma consciência mais forte. O papel do karma é, portanto, garantir que sempre tenhamos algo para nos fazer avançar. O exemplo extremo da história das circunstâncias que levaram ao despertar de Eckhart é mais um exemplo disso. Para aqueles que não sabem, foi no auge do sofrimento emocional e à beira da renúncia, no momento em que ele disse para si mesmo, não aguento mais, que a clareza sobre sua verdadeira natureza veio até ele. Assim, o progresso espiritual nem sempre está correlacionado com situações externas favoráveis. Em todas as tradições religiosas e a partir dos relatos que nos chegaram sobre os profetas, este fato é também uma constante. Deus testaria mais aqueles que lhe são mais próximos. Portanto, o que pode parecer um castigo divino levado pelo karma através do tempo, pode se revelar a melhor coisa que ele oferece. Voltemos um pouco mais atrás para detalhes sobre o divino, Deus etc. na criação. Somente o ser humano é capaz de saborear em toda a consciência a alegria e serenidade que advém de saber que ele é eterno, divino etc. Mas para isso, ele deve primeiro expandir sua consciência para a dimensão que se preocupa com estas características. Esta é a dimensão a qual os termos Deus, Alá, consciência suprema, Brahmani, vida, o eterno, o divino etc. se referem. Mas não é uma questão de adorá-los ou amá-los apenas, mas de estender a consciência a eles, aspirar a eles e querer ser intimamente um com eles.
Este é o estado de consciência de que Sadhguru fala, quando diz que depois de sua experiência na colina de Tamandi, ele não era mais capaz de saber quem ele era porque tinha a impressão de estar em tudo. Isto pode ser comparado ao conceito de onipresença de que se fala nas religiões. Eckhart também nos dirá que a atenção é muito vasta para que ela esteja em todos os lugares, que aquele que a usa compartilha a vida daquilo em que a usa. Se formos perfeitamente honestos, devemos também reconhecer que muitas vezes o karma mais pesado não é carregado por aquele que o inicia. Isto aniquila o aspecto da justiça para focalizar muito mais o aspecto do equilíbrio e do propósito. Na verdade, cada ação que tomamos tem repercussões que não necessariamente sofreremos nós mesmos. A prova final deste fato diz respeito ao karma mais exponencial que toda a humanidade já sofreu, nomeadamente o do pecado original. Mas na verdade, isto diz respeito apenas àqueles que o consideram de um ponto de vista puramente mecânico e físico. Uma das recomendações da Yoga da Ação na Bhagavad Gita é libertar-se das consequências das próprias ações. Isto é conseguido através do desapego dos resultados das próprias ações. O aspecto mais importante deste fato é a busca espiritual. Quando a mente está muito preocupada com os resultados de suas práticas, uma ausência de paz a perturba. A melhor maneira, portanto, é estar completamente desapegado dos resultados de suas práticas e entrar plenamente no momento presente. Chegamos a um termo que concentra toda a busca espiritual, a capacidade de permanecer no momento presente. Este é o título do best-seller de Eckhart Tolle. Entretanto, para falar sobre isso, vamos nos concentrar mais no que Sadhguru pensa sobre o assunto. Sua única resposta é desafiar qualquer um a estar verdadeiramente em outro momento que não seja o momento presente. Como de costume, ele expõe de forma simples e bem-humorada algo que podemos explorar plenamente a nós mesmos. Qualquer outro momento é de fato o produto da mente, como diria Eckhart. O momento presente é muito mais do que o tempo indicado pelo relógio em cada momento. É uma constante que se mantém indefinidamente e é imutável. É a própria eternidade do divino. É neste instante que o indivíduo pode encontrar refúgio de qualquer sofrimento emocional ou mental. É um momento que é animado por uma energia que pode ajudar o progresso do corpo. Sadhguru dá uma importância particular às energias em seus discursos por uma boa razão, tudo é uma questão de energia. O momento presente é abordado neste discurso sobre karma e reencarnação, porque é uma constante inconfundível ao longo dos tempos, se não a única. A lei do karma não é apenas uma história de causa e efeito para os indivíduos. É acima de tudo, um equilíbrio global. Pois, como diz Sadhguru, o indivíduo é insignificante neste universo. O karma equilibra as energias globais, com repercussões individuais e coletivas. Somos todos responsáveis pelo estado do mundo, porque é apenas a soma de nossos estados individuais. Entretanto, aqueles que se aproximam do karma apenas da perspectiva de sua própria pessoa não verão a parte que suas ações têm no plano maior da humanidade. Esta abordagem dá origem a muitos desejos egoístas. Como diz Sadhguru, a concepção clássica de felicidade é quando alguém priva os outros e, portanto, é o único a possuir. Uma consciência mais ampla permite compreender a extensão do karma, caso contrário, seres desprendidos como Eckhart, Sadhguru, Jesus, Mohammed, Buda etc. não se dariam ao trabalho de transmitir suas mensagens. Sadhguru nos diz que os iluminados têm mais karma do que os outros, porque compreenderam a magnitude do karma. A lei universal do karma que rege todo o universo muitas vezes se traduz em consequências cujas causas não percebemos. É como o efeito de um vento soprando sobre as velas de um navio para fazê-lo mover-se em uma determinada direção. É somente pela natureza dessa direção que sabemos para que lado o vento está soprando. É o efeito do contato do ar com a pele que nos informa sobre sua existência e direção. Assim, nossos sentidos só podem observar a consequência que muitas vezes não pode ser ligada às causas exatas. As causas são, muitas vezes, deduções. Assim, podemos perfeitamente acreditar que uma única ação não é a causa, mas que ela é sempre a soma de várias ações.
Nossas ações são uma das muitas coisas que trocamos que impactam o destino de todos. É assim que juntos participamos para dar direção a este universo. O advento do reino dos céus de que se fala nas tradições religiosas é o resultado da direção determinada pelo karma coletivo. Como diria Eckhart, as ações conscientes têm muito mais karma do que as inconscientes. Como prova, a maioria da humanidade adere a uma religião e a maioria delas tem pelo menos milênios de idade. Enquanto que muitas vezes apenas a história guarda a memória dos atos mais inconscientes nos indivíduos. A vida atual também obedece à lei do karma. É este princípio que está na origem dela, pois é a expressão de uma força sutil que produziu os efeitos que vemos aqui abaixo. Podemos abordá-lo na outra direção, ou seja, que os efeitos têm causas e, portanto, se mudarmos as causas, os efeitos também fazem o mesmo. Esta lei do karma opera em particular na mente que tem a faculdade de criar, literalmente, realidades paralelas. Não existem dois seres vivos que vivem no mesmo mundo. É este princípio que é implementado na teoria da lei da atração a qual Sadhguru, como de costume, não adere em sua formulação clássica. A exploração da teoria da manifestação de níveis mais elevados de consciência nos permitirá realizar outra esfera deste karma. De acordo com Eckhart Tolle, e o que pode ser verificado experimentalmente, a inspiração é de fato uma revelação de outra dimensão que toma emprestado o veículo do corpo e da mente que lhes são permissivos para alcançar a realidade física. Antes que uma ideia seja formada na mente, ela é um impulso que entra no ambiente da mente. Se alguém estiver atento o suficiente, então naquele momento pode optar por não traduzi-la em pensamento. Esta tradução em pensamento não é necessária para saber o que é, porque assim que o impulso aparece, sabemos o que é. A tradução em palavras é especialmente necessária quando se quer transmiti-la a outra pessoa. Mas a manifestação não se detém aí. Porque os pensamentos têm uma faculdade tão criativa que, se não prestarmos atenção, todas as formações mentais são traduzidas na dimensão física de várias maneiras, as mais óbvias das quais são as emoções. Existe uma forte ligação entre estes dois ambientes. Outro elemento nos permitirá investigar este karma. Este é o corpo sutil que é um dos pilares dos ensinamentos de Eckhart e de muitas outras tradições. Este corpo é a chave quando se trata de reencarnação, pois são suas manifestações que formam o que chamamos de nascimento, morte, etc. A preservação deste corpo oferece a possibilidade de renascimento, e sua expressão kármica cria os fenômenos do nascimento e da morte. De fato, por reencarnação, entendemos um fenômeno cíclico no qual uma etapa só pode levar a outra, enquanto a matéria que a sustenta existir. Entretanto, há também uma teoria de que um indivíduo poderia reencarnar como um animal, no sentido de excluir o humano, de acordo com suas ações em suas vidas passadas. Isto é completamente incorreto, pois a reencarnação implica uma memória e não uma alma vazia. Um ser que não está consciente, de certas etapas de suas vidas passadas, vive uma vida perfeitamente nova. Não se pode dizer que tal pessoa tenha reencarnado como um animal enquanto não tiver memória de suas vidas passadas. É a impressão que faz a reencarnação. Entretanto, a alma pode carregar a memória sem que ela seja acessível ao ser antes de sua perfeita coesão. Além disso, os animais inferiores têm uma psique muito menos desenvolvida do que os humanos, o que torna o conceito de vidas passadas absolutamente inútil para eles. Assim, vimos que existe uma grande variedade de conceitos e doutrinas em torno da reencarnação, do karma e da morte. Mas uma constante que todos podem verificar é a existência de uma realidade subjacente que nada pode afetar, e que podemos bem imaginar ser transmitida de corpo a corpo. Esta notícia é a principal motivação de todas as religiões, a saber, adquirir a vida eterna. É importante observar que o que se mantém através dos tempos não é personalidade. A personalidade é uma característica superficial demais para estar tão ancorada na porção da psique que é mantida. Lembra-se de como Sadhguru decidiu literalmente sobre sua personalidade atual. Eckhart ensina que tudo depois de eu sou não é quem realmente somos. O sentido da vida e da autoconsciência, juntamente com certos eventos,
é o que provavelmente permanecerá através do tempo. Isto também é verdade para a identidade da pessoa. Ainda voltando ao exemplo de Sadhguru, ele nos diz que em uma de suas vidas passadas ele foi escravo de uma pessoa que o desprezava ao ponto de não querer tocá-lo com a mão. Esta é a memória que ele tem de sua vida passada. Mas quanto ao que restou nele daquela vida, além do progresso, é muito provável que sua personalidade também não faça parte dela. O objetivo destas reencarnações é experimentar a vida em outro aspecto, quando se aprendeu com os outros aspectos. Portanto, é desnecessário neste caso, que a vida mantenha a mesma situação para uma alma através dos tempos. A diversidade de experiências é um ponto principal para o progresso espiritual. Portanto, a melhor prática é quando estamos imersos em nossa vida diária, e não quando estamos em uma posição meditativa, como diria Eckhart. O progresso feito no estado estático de meditação deve ser praticado a fim de aprender a vivê-lo na vida diária. Isto é o que Sadhguru quer dizer quando fala sobre o estado meditativo. Pois é uma questão de estar na vida cotidiana, como se está nos picos de meditação. Aqui devemos fazer uma pausa para um esclarecimento muito importante. O objetivo da busca espiritual não é fugir da realidade atual, para se conectar exclusivamente com outras dimensões. Um dos pontos comuns nos ensinamentos de Eckhart e Sadhguru é que eles descrevem uma doçura que também está localizada no corpo, a qual não deve ser negada e deve até ser cultivada. Na verdade, grande parte de seu ensinamento se resume a ser capaz de criar doçura em si mesmo, e tudo mais é feito gradualmente. Eckhart frequentemente insiste na doçura de conectar-se ao corpo sutil dentro de si mesmo. Sadhguru fala sobre suavizar as várias partes de si mesmo. A constante é que a consciência do corpo está presente em cada momento porque não se trata de negá-lo. A importância do tema da reencarnação está na ideia da eternidade. Adquire-se uma certa serenidade na prática, quando se tem consciência de que ela continuará mesmo que não se alcance a iluminação nesta vida. Isso dá esperança a todos aqueles que teriam desperdiçado esta vida. Esta expressão é frequentemente usada nas palestras de Sadhguru. Entretanto, a maioria das pessoas, como mencionado acima, só a valoriza por sua dimensão de justiça. Esta é sua parte menos importante, se é que existe de alguma forma. Pode-se duvidar de sua existência, porque mesmo que se adira a ela, deve-se perceber que ela é repetidamente violada pela vida. Gostaríamos que o karma corrigisse aquele que foi injusto conosco e contra o qual nada podemos fazer. Mas o karma tem um papel tal que pode negligenciar este aspecto pessoal. A justiça divina é tal que não leva em conta as concepções de justiça humana. A justiça divina é trabalhar para o retorno do estado de graça de todo o planeta. É por isso que aqueles que se elevaram em consciência muitas vezes se dedicaram a este trabalho para levar outros a ele. Quando Sadhguru teve sua experiência, seu primeiro instinto foi o de compartilhá-la conosco. Este não foi o caso de Eckhart, que esperou até que ele pudesse entender o que estava acontecendo com ele, antes de se comprometer a compartilhar sua experiência. Deve-se notar que ambos estão desligados desta experiência, como evidenciado pela fuga de Sadhguru para uma floresta, longe do conforto das cidades humanas, e que Eckhart está terminando seus estudos quando estava quase no final. O que os motivou então não foi nenhum desejo, mas um impulso da consciência suprema, pois esse é o seu propósito. No reino animal, que é movido por instintos, descobrimos que apesar da lei do karma, aquela que parece reinar é a lei do mais forte. É literalmente um reinado de injustiça onde os mais fracos não podem esperar por nenhuma salvação. No entanto, os mais fortes permanecem, e este tem sido o caso quase para sempre. Embora seja aqui que a justiça do karma deve ser vista, porque os animais estão fundamentalmente sujeitos às leis da natureza, eles na verdade só conhecem estas leis quando os humanos não interferem. Existem várias escalas kármicas. A do indivíduo é a menos importante, e a da existência atual, tomada como um todo, é a mais importante. Entre as duas, existe, por exemplo, o karma comunitário ou o karma da humanidade. A transmissão do conhecimento através das gerações também é importante, e estamos nos beneficiando de suas consequências ainda hoje.
A capacidade de nossa geração de pilotar um avião não se originou nesta geração, mas através de muitas outras. Mas tudo isso é guiado por um plano muito mais grandioso. Tudo é organizado como uma escada para que cada escada superior utilize o caminho kármico para se comunicar com as escadas abaixo dela. A consciência usa este método para se manifestar em um corpo que nascerá indefinidamente, acumulará e renovará sua natureza, como diria Sadhguru. Entretanto, durante este movimento de todas as formas e nesta escada, há a única coisa imutável que está no topo da escada. Somente ali se pode afirmar que se libertou do karma. Quando o yoga da ação se retira em ação, significa que se deve fazê-los enquanto se permanece ligado ao plano mais alto, ou mais alto, ao qual se tem acesso. Isso parece contradizer a afirmação de Sadhguru de que os despertados eram aqueles que tinham mais karma. No entanto, vamos dedicar algum tempo para entender a nuance aqui. Há vários elementos que nos ajudarão a entender este fenômeno. O primeiro é que o karma também é um meio de transmissão de um nível de consciência para outro. O segundo é que ele sempre opera do nível mais alto para o mais baixo. Depois, o terceiro é que temos que distinguir entre estar sujeitos ao karma e estar na origem do mesmo. Os seres mais elevados, que estão portanto nos planos mais elevados de consciência, se beneficiam de um enorme efeito potencializador de seu karma. Eles são capazes de fazer o que é chamado de ações corretas. Isso se encontra nos ensinamentos de Sadhguru assim como de Eckhart. Mas antes de dizer exatamente o que é, lembremos mais uma vez que bem mais de 80% do mundo ainda está sujeito ao karma de seres que eram de alta consciência. As religiões nada mais são do que o legado da vida de indivíduos que transmitiram ao mundo uma grande quantidade de karma em uma vida. O que estas pessoas conseguiram fazer é a própria prova de que os níveis mais altos de consciência têm um efeito muito maior sobre os outros. Aqui nós fomos um pouco longe para encontrar a prova. Para Sadhguru é um exemplo vivo. Sua fundação, Isha Foundation, tem mais de 9 milhões de pessoas. Há muito mais, se contarmos com sua enorme audiência na internet. E o efeito potencial não se limita a isto, porque o poder de ação desta comunidade é gigantesco. O poder desta comunidade é gigantesco, como evidenciado pelo fato de ter sido listado no Guinness Book of Records para plantar 852.587 árvores em um dia. Tudo isso é a prova de que, ao elevar a consciência, é possível mobilizar muito mais karma. Voltando aos ensinamentos de Eckhart e Sadhguru sobre ações corretas, o primeiro recomenda manter um estado de vazio mental, quando surge uma situação a fim de receber a melhor solução. É doloroso para alguns acompanhar as palestras de Eckhart, por causa do tempo excessivo de pausa que aparece durante suas palestras. Ele recomenda que seu público preste tanta atenção às suas palavras quanto ao seu silêncio. De acordo com a abordagem de Sadhguru, isto se chama clareza. De acordo com ele, a retidão de uma ação depende da clareza da qual ela surge. Também aqui é apropriado que façamos uma pausa para entender a relação entre o indivíduo e a consciência suprema. De acordo com alguns conceitos, o indivíduo seria uma subdivisão da mente suprema, mas o que precisa ser dito talvez seja que o indivíduo é uma das múltiplas formas de expressão da consciência suprema. Uma comparação feita por Eckhart Tolle nos ajudará a entender melhor isto. Ele frequentemente compara o indivíduo ao raio de sol. Em si mesmo, o raio é uma parte do Sol, sem ser realmente uma subdivisão dele, porque apesar da existência deste raio, o Sol permanece inteiro e imutável. Isto nos faz perceber o nível máximo de karma e reencarnação. De acordo com Sadhguru, esta não é a primeira criação. Isso significa que o mundo como o conhecemos não é o primeiro, e provavelmente não será o último. Se vemos o mundo como a expressão da consciência suprema que ele é, e o reduzimos à fração do indivíduo, descobrimos que os mesmos fenômenos estão em ação na mesma escala. A maioria das tradições espirituais fala do fim desta existência e do nascimento de outra. No nível mais global, o universo, apesar de seu tamanho, é apenas uma expressão temporária de uma dimensão de natureza contínua. Esta dimensão não deixará de se expressar por toda a eternidade,
sem que sua expressão se pareça necessariamente com o que conhecemos hoje. Ela será uma expressão entre uma infinidade de possibilidades. Vamos voltar a uma das recomendações de Sadhguru e ver o que ela implica. Ele recomenda fechar os olhos quando você não tem nenhuma atividade a fazer. Ele provavelmente quis dizer meditação. Mas aqui novamente o significado de meditação para ele, como para Eckhart, está muitas vezes longe do significado comum que lhes damos. Provavelmente voltaremos a isto. Fechando nossos olhos, segundo ele, perderíamos a noção de fronteira que seria ditada apenas por sensações. Isto alcança um fenômeno oposto ao demonstrado anteriormente com a citação de Eckhart. Isto significa que o infinito está no indivíduo e que o indivíduo também está no infinito. Para voltar ao impacto das sensações sobre o sentido do eu, ele dá um método muito simples para tomar consciência disso. É uma questão de manter os olhos fechados, de tocar um objeto, depois tocar uma parte de seu próprio corpo. Percebe-se que o único limite que existe é a sensação que resulta do segundo. Eckhart propõe um exercício ligeiramente semelhante para se tornar consciente do corpo energético. Novamente, é uma questão de fechar os olhos e levantar suavemente a mão. Neste estado, tomamos consciência do que nos informa sobre a posição de nossa mão, o corpo de energia. Voltemos à meditação, é essencial falar sobre ela porque é a ferramenta do progresso por excelência, embora, segundo Eckhart, não seja de forma alguma necessária. Há um número infinito de tipos de meditação. Eles podem, no entanto, ser classificados em duas classes. A primeira é a natureza da concentração e a segunda é a situação de sua realização. Quanto ao tipo de concentração, temos a meditação da concentração e a meditação da consciência. Ambas têm vantagens particulares. Uma vez que estamos falando de Eckhart, devemos ressaltar que a expressão atenção não é precisa segundo ele, pois dá a impressão de que se enche a consciência com algo, o que não é o caso. Utilizamo-la aqui apenas para poder ligá-la a outros textos que a utilizam. A meditação da concentração permite exercitar, como seu nome indica, a faculdade de concentração, enquanto que a consciência prefere privilegiar a atenção. Concentração e atenção são os dois meios indispensáveis para o progresso espiritual. O objetivo do exercício da concentração é tomar consciência de um fenômeno incrível. De fato, a concentração em um estágio avançado toma a forma de uma projeção de si mesmo no objeto da concentração. Nesta fase torna-se muito menos difícil, pois é apenas a consequência de uma decisão, e não requer muito esforço após a decisão ter sido tomada. O objetivo de exercer a atenção é tomar consciência do ambiente calmo e pacífico a partir do qual ela é exercida. Assim, percebemos que a concentração e a atenção nos levam à autodescoberta. A próxima classificação que pode ser feita para a meditação nos permitirá entender a principal distinção entre a abordagem de Sadhguru e Eckhart. A meditação pode ser feita em um estado estático, na posição de lótus, por exemplo, e neste caso a chamaremos de meditação estática. Pode ser feita em movimento na vida diária, neste caso é chamada de meditação ativa ou yoga de ação de acordo com o Bhagavad Gita. A principal forma de meditação que Sadhguru ensina é uma forma de meditação estática, embora o objetivo seja estar em estado meditativo na vida cotidiana. Esta classificação não é exclusiva, pois algumas das técnicas que ele recomenda são classificadas como meditação ativa. Eckhart recomenda a meditação ativa. De acordo com ele, a meditação estática só teria benefícios a curto prazo, pois muitas vezes desaparecem quando se mergulha na vida ativa. O mundo pode ser interpretado como o movimento perpétuo das energias. Mas este movimento não tem significado a menos que seja guiado por uma vontade subjacente de um espírito superior. Assim, esta mesma vontade guiará o karma, dando a aparência, no momento ou para o indivíduo, de uma punição ou de uma consequência mecânica. É apenas identificando a vontade subjacente que estes fenômenos tomam o lugar que lhes é devido. O mesmo fenômeno ocorre em cada um de nós. Sadhu frequentemente enfatiza um princípio de inclusão que seria a solução para todos os males da humanidade, dos quais o homem é a origem.
Através desta inclusão, o indivíduo alinha sua vontade com a do cosmos e entra, por assim dizer, em ressonância com seus fenômenos. Isto confere às suas ações um escopo muito mais importante. Vamos fazer aqui uma pausa para tentar realizar este espírito de inclusão. A técnica nos será dada por Eckhart Tolle. Como dissemos anteriormente, a atenção é central ao método de Eckhart. Aqui é uma questão de prestar atenção sem intenção, como diria Sadhguru, ou atenção sem pensamentos a um objeto ou outro ser vivo. Esta forma de atenção sobre um determinado objeto assume a forma de concentração sem esforço, na qual, como dito acima, compartilhamos a natureza daquilo a que estamos prestando atenção. Esta técnica levada ao extremo é o segredo do conhecimento intuitivo de Sadhguru e Eckhart. Embora Eckhart estudasse filosofia, ele insistiu em suas palestras que suas respostas não vinham do que havia aprendido ali, mas que elas surgiram espontaneamente sem que ele fizesse o esforço de adquiri-las. Daí a importância dos momentos de silêncio em seu discurso. Quanto a Sadhguru, uma vez ele respondeu a uma pergunta sobre a origem de seus conhecimentos, dizendo que era velho e, portanto, tinha tido tempo para experimentar uma série de coisas. Entretanto, a explicação não se limita à sua idade. Seus conhecimentos muitas vezes coincidem com ensinamentos famosos, embora ele não tivesse nenhum conhecimento sobre estes ensinamentos em livro. Pois, como ele costuma dizer com humor sobre si mesmo, ele é analfabeto. Mas na realidade não é realmente analfabeto. Embora a leitura não seja um de seus passatempos favoritos e seus estudos não tenham ido tão longe quanto Eckhart. Esta é sua maneira de dizer que seu conhecimento tem outra fonte da qual ele nos dá uma pista. Segundo ele, quando ele quer saber alguma coisa, basta fechar os olhos. Isto diz respeito especialmente ao conhecimento relacionado à natureza do homem. Quanto ao conhecimento relacionado aos outros fenômenos, ele fala sobre a clareza, a faculdade de ver as coisas como elas são. É esta faculdade que seduziu todo o seu público, pela simplicidade e clareza que ele traz às perguntas que muitas vezes são respondidas de uma forma muito complexa. Vamos voltar um pouco atrás, para continuar com o exercício de que estávamos falando há pouco. Estávamos tentando observar objetos sem pensar. No entanto, ainda não dissemos nada sobre como eliminar o pensamento. Sadhguru e Eckhart nos darão pistas para isso. Mas vale dizer-lhes desde o início que é impossível. O que é impossível é tentar silenciar o pensamento, apenas pela força de vontade. Quando Sadhguru é perguntado sobre isso, ele pergunta frequentemente por que queremos parar os pensamentos. Então ele continua a perguntar se também gostaríamos de parar nosso batimento cardíaco. E quando ele se permite elaborar esta pergunta, ele diz que a mente é tal que quando tentamos restringi-la, ela se torna muito mais confusa. Uma das ferramentas de ensino que o torna especial, são os contos e histórias de pessoas do passado. Para ilustrar este fenômeno, ele conta a história de um homem que pensava que poderia evitar pensar em um macaco, mas no final não conseguia parar de pensar sobre isso. Eckhart também concorda com isso dando o exemplo de um pote cheio de água fervente em uma fogueira, e cuja tampa é forçosamente mantida fechada. Ao fazer isso, o surto será muito mais violento mais tarde. Por natureza, a mente responde violentamente à compulsão. Há apenas uma coisa que pode forçar a mente a ficar calma, e que é a consciência suprema. Sadhguru fala sobre isso, mas sem elaborar, pois está bem ciente de que para a maioria de sua audiência, esta etapa ainda está muito avançada. Ele fala sobre isso quando diz, entre outras coisas, que sofremos com a mente porque não podemos administrá-la, e que se pudéssemos manejá-la como manejamos nossa mão, ordenando-a a fazer absolutamente tudo o que queremos e somente o que queremos, sofreríamos muito menos. Mas, como dito acima, isto ainda é muito cedo para a maioria dos seres humanos. Além desta técnica que emprega uma consciência suprema, temos outras duas para acalmar a mente. O segundo é o distanciamento de acordo com Sadhguru, chamado observação de acordo com Eckhart. Esta é a mais adequada quando começamos. A terceira é o foco em um objeto. Todos o usam em sua vida diária, é além deste fenômeno que explica o sucesso do mercado da distração.
Como diz Sadhguru, se você está entediado em sua própria presença, você está em má companhia. Uma maneira bem-humorada de dizer que a capacidade de administrar certos aspectos de si mesmo elimina o tédio. Mas o que estamos falando aqui não é de distração, mas de foco voluntário para o propósito de meditação, muito parecido com a meditação de concentração ativa ou estática. Volte para entender estes termos. Neste estado pode-se usar um mantra para eliminar os pensamentos que se intrometem, porque eles tentarão por todos os meios se intrometem. A técnica é dizer a eles, não estou interessado, quando um pensamento tenta sugerir que tem algo interessante para nos dizer. Como diria Eckhart, é despertando nosso interesse que os pensamentos se intrometem e tomam conta de nossa atenção. Se formos capazes de desvalorizar sua importância, eles acabam se acalmando. Esta técnica não é muito diferente da anterior, mas a pequena diferença é significativa. Para a primeira, é uma meditação atenta onde se presta atenção a tudo o que acontece, enquanto a segunda é uma meditação concentradora. Destas três técnicas, nossos dois mestres espirituais recomendam muito frequentemente o distanciamento e a observação. Esta é a técnica mais simples e eficaz, na verdade, é a psicologia. Alguns críticos de Eckhart o criticam por reproduzir apenas técnicas psicológicas e ensiná-las a todos como a técnica milagrosa. Mas estes críticos não entenderam o alcance da abordagem, que não se limita a este passo, porque na verdade é apenas um passo, como acabamos de ver. Trata-se de criar uma pequena abertura, uma primeira abertura no fluxo dos pensamentos, o que permitirá que os outros métodos sejam viáveis. Cada parte de nossa natureza tem um componente que nos permite testemunhar suas ações. Isto não diz respeito apenas à mente com pensamentos, mas também ao corpo e às emoções. Esta testemunha não é de natureza diferente, mas tem características diferentes, incluindo visão a posteriori e paz. Este espaço de paz sempre existe para cada fração de nossa natureza. Não é de natureza diferente porque, por exemplo, o testemunho da mente é, de fato, também um elemento mental. A longo prazo, não será uma questão de nos limitarmos a isto se nosso objetivo for sondar mais profundamente a nossa natureza. Cheguemos à técnica em si. Para resumir, é necessário tomar consciência dos pensamentos. Na primeira tentativa, provavelmente não será possível perceber a presença da testemunha, que no caso da mente é mais difícil de encontrar do que a testemunha corporal. A chave para este exercício é a atenção. Uma bela comparação é-nos dada por Eckhart sobre este assunto. É de fato comparável a um gato que se espreita diante da abertura de um buraco do mouse. Nesta comparação, o gato corresponde à atenção, e mais tarde à testemunha, o buraco corresponde à mente, que é o espaço onde os pensamentos são convertidos, e finalmente o rato corresponde aos pensamentos. É uma questão de o gato, atenção, estar atento para a saída do sorriso, pensamento. Se você nunca teve a oportunidade de testemunhar esta cena, pense na atenção de Tom quando ele estiver observando a abertura da porta de Jerry. Se você nunca assistiu a este anime antes, talvez valha a pena. O aspecto cômico e lúdico também é muito útil neste exercício de atenção. Desafie-se e aborde-o como um jogo. Isto permitirá que você se distancie dos resultados. A imagem do gato e do rato ajudará você a entender exatamente do que se trata o exercício. Acabamos de usar uma pequena expressão que poderia ser interessante para alguns explicarem. A expressão em questão é a mente é o espaço para a expressão do pensamento. Em uma certa fase podemos ter a impressão de que os pensamentos nascem na mente na forma de ideias já construídas, mas nem sempre é este o caso. Para entender isto, devemos primeiro dividir o pensamento em dois tipos, ou seja, o pensamento ativo e o passivo. O pensamento ativo é uma forma de pensamento que surge da vontade do indivíduo de explorar uma questão usando esta ferramenta. A forma de pensamento que utilizamos, por exemplo, para resolver um problema matemático. Este pensamento não se impõe e não perturba o ambiente mental. Não é uma forma de pensamento livre que opera de forma desordenada. Será chamado de pensamento passivo. A passividade se refere ao fato de que é alimentada pela vontade do indivíduo.
Depois há outra forma de pensamento, que não nasce no ambiente mental, mas vem do que Eckhart chamaria de mente coletiva. Esta forma de pensamento se impõe, e pode estar totalmente desfasada da realidade do indivíduo. É provável que perturbe o ambiente mental. Esta forma de pensamento é o pensamento ativo. Ela é o objeto de todas as nossas técnicas. O objetivo não é parar de pensar, mas impedir que os pensamentos se imponham, monopolizando nossa atenção. O nível mais avançado da técnica do gato e do rato descrita acima é estar ciente do momento em que o pensamento nasce como um impulso energético no ambiente mental e ainda não é expresso em palavras. Nesse momento você já sabe o que é e pode optar por não expressá-lo, rejeitando-o. Esta técnica é a porta que se abre para o campo de possíveis poderes que envolvem o mundo do pensamento. Pois sim, há um mundo de pensamento em nosso mundo de hoje. É de lá que vêm as ideias loucas e totalmente fora de fase que podemos ter vindo. A tomada de consciência do impulso que se traduz em pensamento dá imenso controle sobre o ambiente mental. Vamos voltar à nossa técnica do gato e do rato, e apontar que esta é a técnica principal do ensino de Eckhart. Mas, o que Sadhguru nos dá a este respeito? Além de nos recomendar a observar os pensamentos, ele também nos dá uma técnica. Mas vamos nos concentrar em uma recomendação que completa o que dissemos até agora. Ele recomenda que nos sentemos, fechemos os olhos e nos concedamos tempo para observar as divagações de nossa mente. Tão simples quanto isso. Mas o que podemos acrescentar ao que dissemos é que, uma vez conscientes da natureza dessa parte de nossa mente, é apenas uma questão de escolha em nossa vida diária, porque então temos todas as ferramentas para administrá-las. O que esta recomendação implica, é que a realização experiencial de um fenômeno é muitas vezes tudo o que falta para progredir. O que também é importante aqui é que não é suficiente conhecê-lo, mas fazê-lo para realizá-lo. A linha entre os dois é enorme. Pois como ele diz humoristicamente, a yoga é uma coisa maravilhosa, mas o único problema é que você tem que fazer isso. Não vamos nos deter aqui no que ele quer dizer com yoga, talvez o façamos em outros livros. Vamos gastar mais tempo analisando a mente para ver o que acontece com os pensamentos depois que eles aparentemente se dissiparam. Pensamentos e ações são armazenados em nossa mente, físicos ou intelectuais. O armazenamento na mente física foi comprovado pela ciência no caso de atletas sob o nome de memória muscular. O mesmo fenômeno ocorre na mente. Sadhguru frequentemente repete que existem vários tipos de memórias que nossa aparência física que é semelhante à de nossos antepassados é uma prova no caso da memória do corpo. Os pensamentos armazenados como impressões podem ser expressos como desejos. Mas estes desejos são devido a esta ancoragem de desejos muito fortes que devem ser dissipados caso contrário, de acordo com a Vedanta, eles seriam causas de múltiplas reencarnações. Isso significa que sua impressão é tal que pode permear a psique, e ser transmitida de um corpo para outro. Isso sublinha a importância particular da mente, que parece ser a essência do ensinamento de Eckhart, mas também do de Sadhguru. Sadhguru frequentemente resume seu método com as seguintes palavras: quem se sentar sem brincar com sua mente se encontrará em estado de êxtase. A mente é o único obstáculo real ao progresso espiritual. Sendo o principal que nos distingue das outras espécies, e sendo um avanço da vida terrena, mesmo seu auge, a mente não deve ser um obstáculo tão grande e estraga nossa vida, de acordo com Sadhguru. Portanto, é imperativo que todo ser humano faça este trabalho com a mente. Vamos continuar a análise do funcionamento mental. Este será um dos últimos tópicos abordados nesta coleção, para que ela seja suficientemente sucinta, para não sobrecarregar sua busca com conteúdo. O outro elemento muito importante nesta busca, é a força de sua vontade, e sua aspiração ao progresso. Em qualquer momento da mente, apenas a mais forte aspiração é totalmente expressa. É por isso que os desejos mais fortes são quase instintivos. Uma maneira de permanecer no rumo, é encontrar uma maneira de intensificar esta aspiração ao progresso.
Uma maneira simples de fazer isso é usar o princípio de funcionamento da mente descrito acima, ou seja, que as atividades mentais frequentemente deixam marcas na forma de impressões que mais tarde podem ser expressas como desejos. O método consistirá, portanto, em multiplicar essas impressões na direção que se deseja para si mesmo, exatamente como se estivesse treinando um músculo para executar um determinado movimento. Por diante, este músculo o fará de forma autônoma sem poder ser parado em seu impulso. No caso da mente, o objetivo é assegurar que este impulso seja sempre direcionado para nosso objetivo principal, sem que outros desejos interfiram no processo. Vamos usar um meio que tem sido usado por pessoas religiosas por muito tempo, o da multiplicação de lembretes. O sentimento e a vontade que você tem após ler um livro sobre espiritualidade, ou após ouvir seu guia favorito, não é suficiente, se você o fizer apenas de vez em quando. Será uma questão de multiplicar esta impressão. Neste contexto, Eckhart recomenda uma técnica que consiste em colocar ao seu redor, no ambiente em que você vive, objetos que muitas vezes lhe lembram esta aspiração. Ter amigos que abundam neste sentido também é uma ajuda inestimável. O objetivo, entretanto, não é suprimir todos os desejos, mas ordená-los para que sua vida não seja guiada por desejos correspondentes aos instintos. É interessante notar que há pessoas raras que mordem a vida tanto quanto Sadhguru, mas ele o faz em um ambiente onde não se perde no processo. Deve-se notar que nosso corpo se desenvolveu apenas para satisfazer seus desejos. Você certamente notou a salivação que ocorre em sua boca quando pensa em comida. Ou as mudanças que acontecem em seu sexo quando você tem desejos sexuais. Este corpo não existiria se não houvesse desejos. Todos nós somos, de certa forma, os filhos desses desejos. É Sadhguru quem faz esta observação. Mas individualmente é uma questão de organizá-los temporária e hierarquicamente para que não ofusquem completamente os outros aspectos de nossa existência. Sadhguru faz uma observação sobre este assunto, dizendo que um indivíduo que se dedica muito rapidamente em sua vida a certas práticas está se preparando no futuro, para viver confusões. É necessário dar tempo ao sistema para adquirir uma certa estabilidade, antes de se dedicar a certas práticas. Caberá também a nós dar tempo ao nosso sistema para estabelecer estas prioridades, antes de se dedicar a certas práticas. Porque além do que Sadhguru diz e de acordo com o contexto deste livro, podemos estar desperdiçando não apenas uma vida, mas muitas. Pois quando nos deixamos imbuir profundamente do sistema que sustenta estes desejos, os reforça, é provável que o levemos de vida em vida. A importância da reencarnação é tal que foi um dos primeiros conceitos das primeiras formas de religiões indianas. De fato, em uma época muito distante, os índios não conheciam as formas atuais de religião. Suas crenças limitavam-se a de um ser transcendente de quem tudo era expressão, e a quem tudo retornava depois de muitas reencarnações. É deste conceito principal que nasceram as outras religiões. Este fato não é novo. O cenário em que o Bhagavad Gita e todo o discurso de Krishna se desenrola se concentra nestes fenômenos. Os fenômenos da alma, do karma e da reencarnação. Porque daí vem tudo que temos como religião e práticas. No Mahabharata, ele diz, assim como quando um homem lança uma roupa velha, ele veste uma nova, assim a alma, lançando o corpo gasto, veste uma nova, evita os maus caminhos que levam ao inferno, trabalha sua salvação e dirige-se para o céu. Vamos voltar um pouco atrás para dar uma precisão de grande importância quanto à origem das ações. As ações orientadas pelo desejo têm como principal objetivo a sobrevivência da espécie. Mas elas também podem vir de outra fonte. O desapego de Sadhguru no trabalho de sua fundação é o que o torna forte. O desapego que Eckhart mostra em seus ensinamentos é também o que o torna forte. Assim, quando uma ação é inspirada por uma fonte subjacente, sua importância vai além da sobrevivência da espécie. Esta forma de agir é o que coloca a ação no plano cósmico. Este é o tipo de fonte que motiva todos aqueles que estão na origem das religiões que conhecemos hoje. Esta nuance é importante, pois quando este tipo de ação é motivado apenas pelo desejo, acaba produzindo consequências catastróficas.
Quando Sadhguru nos pede para convidar mais consciência para a nossa vida diária, seu objetivo é nos fazer reduzir o impacto de nossos desejos nestas partes de nossas vidas sem negá-los. Se toda a humanidade se conectar a esta dimensão e dela retirar a fonte de suas ações, ela sinalizará o advento de algo muito grandioso aqui. A prova de que as ações de Sadhguru não são motivadas pelo desejo está no fato de que ele não embolsam o dinheiro que vem de suas obras. Em resposta a uma pergunta sobre isso, ele disse que não precisava de $1 bilhão, mas de bilhões de pessoas. Entretanto, sabendo que para a pessoa comum, a sobrevivência continua sendo uma grande preocupação, ele ensina uma técnica particular de meditação, que pode atrair abundância para si mesmo. Estas são técnicas que fazem uso da visualização. Isto nos faz perceber o imenso potencial dos pensamentos para afetar nossa realidade. Assim, nossos pensamentos podem ter um efeito kármico. Este efeito é o que Sadhguru explora nesta recomendação a fim de atrair abundância para si mesmo. O efeito de nosso nível de consciência durante o processo tem um impacto real em nosso ambiente e em nossas situações. Podemos ver isso facilmente após uma determinada etapa. Sem ficarmos obcecados por estes resultados, podemos usá-los como um sinal do universo para nos guiar na direção certa. Entretanto, não devemos esquecer que o universo nos testará a fim de nos dar os meios para progredir, e após este progresso, também nos testará a fim de estabelecê-lo fortemente em nós. Atraímos para nós mesmos o que precisamos para nosso progresso quando nos estabelecemos, e este fenômeno também é karma. O tipo de karma que, segundo Sadhguru, um verdadeiro buscador deveria desejar para si mesmo, pois enquanto não sofrer com ele, ele se torna um instrumento de progresso. Já discutimos formas de não sofrer com o nosso progresso. O caminho do karma é a única maneira de realmente ganhar poder de ação. Pois quando entendemos que nossa vontade está fortemente ligada ao nosso karma, e que nossa vontade é fortemente impactada por várias forças, então entendemos que dentro dos limites de nossa individualidade, nosso poder de ação é infinitesimal. Pois quando não se alinha com uma força maior, ela é facilmente dissipada. Ações que vêm de uma força maior muitas vezes têm um impacto significativo no tempo e no espaço. A vontade do ego é ditada por várias forças para que ele não seja verdadeiramente livre. Vamos fazer uma pausa sobre o termo ego. Este é um termo central nos ensinamentos de Eckhart Tolle. O ego seria uma faceta de nossa natureza que vem de uma mente que opera independentemente. Seria uma espécie de parasita que toma conta de nossa natureza, e é a fonte de todos os nossos problemas. A técnica de Eckhart consiste principalmente em observar os efeitos deste ego, que são muito frequentemente expressos na mente por pensamentos ininterruptos, julgamentos arbitrários e um importante controle sobre o indivíduo. Voltemos à questão da vontade de trazer também alguns esclarecimentos que podem ser úteis para a compreensão do que foi dito anteriormente. De acordo com algumas abordagens, vontade, karma e consequências são as 3 principais etapas da energia que move o mundo. Há vários graus de vontade. Cada nível de consciência tem uma vontade própria. De todos eles, é a vontade da consciência que prevalece. Isso significa que, deste ponto de vista, todas as outras vontades podem ser obscurecidas. É assim que a compreensão do karma a partir de um nível relativamente baixo de consciência, nos faz ver exclusivamente seu lado de justiça, mesmo que não seja verificada nos fatos reais. Em algumas religiões, esta vingança divina é adiada para outra vida, muitas vezes para a vida futura. Embora a compreensão deste conceito a partir de um nível superior de consciência, mostra seu lado altamente organizador. O exercício da força desta vontade é um dos princípios que usamos em todos os nossos empreendimentos a fim de levá-los a uma conclusão bem-sucedida. Para dar um exemplo, esta força de vontade é necessária para uma pessoa que está tentando perder peso. Quanto mais você exercitar sua força de vontade nesta direção, mais você alcançará seus objetivos. Mas como esta força de vontade é individual, e portanto, sobe de uma fração insignificante da humanidade, ela está sujeita a muitos distúrbios, daí os esforços muito maiores para mantê-la. Por outro lado,
quando elevamos o nível desta vontade, somos apoiados por todo o cosmos. Como diriam nossos dois mestres espirituais, tudo está organizado de tal forma que nos faz evoluir espiritualmente. Na história, podemos citar exemplos de pessoas que manifestaram esta vontade ao extremo. Deve-se notar que as mais baixas vontades são alimentadas principalmente por recompensas. Isto pode ser visto até mesmo no reino animal. Quando um animal é solicitado a fazer um esforço em troca de uma recompensa, ele primeiro avaliará a importância relativa destes dois parâmetros antes de decidir se o esforço vale a pena. Enquanto que para as maiores vontades, muitas vezes eles não são motivados por nenhuma recompensa, como já apontamos para Eckhart e Sadhguru. Na história, houve vários profetas que perderam suas vidas por este trabalho, enquanto que, em última análise, devido ao seu desapego, eles já tinham absolutamente tudo o que realmente queriam. Estas ações não são motivadas por recompensas, mas são apenas uma expressão de sua natureza. Finalmente destacaremos uma das recomendações mais importantes feitas por Sadhguru. Quando alguém se interessa por espiritualidade, rapidamente se vê diante de uma multiplicidade de técnicas e informações que não se pode administrar. Uma pessoa corre o risco de passar rapidamente de uma técnica para outra sem realmente tirar proveito de nenhuma delas. Sadhguru dá um conselho muito sábio ao recomendar que se escolha uma técnica e que se mantenha fiel a ela. Este é o primeiro de uma série onde compararemos os ensinamentos de vários mestres espirituais contemporâneos. Fique atento para mais. Enquanto isso, desejo-lhes boas meditações. Sadhguru uma vez destacou o texto de Patanjali, dizendo que era o tipo de texto que podia ser lido uma e outra vez, que seu significado se adaptaria constantemente às nossas leituras. Neste mesmo espírito, escrevi um livro inteiramente feito de hiperbolos, para que seu significado fosse o mais fiel possível à experiência que eu queria compartilhar. Ele é chamado de Les Périples de la Conscience. Não hesite em ir e dar uma olhada nele. É uma coleção de 43 textos que eu recomendo a leitura gradual. Você pode copiar diretamente seu ASIN, B08QZ5YGMC, na barra de busca da Amazônia. Está disponível apenas em francês.